Negócio de pandeiro não quero, não. Eu quero é bola no chão e muito jogo, como fez ontem o Flamengo. Que partidaço do Flamengo, gente. Que Que partidaço. partidaça. E que jogo legal, né? O jogo foi muito legal. O primeiro tempo, até o Flamengo abrir 1-0, o jogo estava equilibrado, estava um jogo muito bonito, né? Com defesas importantes, tanto do Rossi como do Everton, né? Estava um jogo impressionante. Agora, depois do 1-0, aí a maré começou a virar. E aí terminou 3-0, segunda vitória seguida, e o Flamengo se aproximou muito na disputa pelo título. A gente está vendo aí os gols na tela. São 3 pontos só a menos agora que o Palmeiras e o Botafogo. O Flamengo chegou, hein, Renato? E com o elenco que Pois é, tem e com o futebol que jogou ontem, é o favorito? não, favorito não, não vou dizer isso. Eu não sou feito o Danilo, que tocava pandeiro desde a primeira rodada da Copa do Mundo, da última Copa do Mundo. Não vou entrar nessa, não. Agora, o que me impressionou, falando sério, foi porque pela primeira vez, talvez, desde a saída do Jorge Jesus, eu vi o Flamengo muito forte taticamente, muito bem coletivamente. O Flamengo jogou um partidaço ontem. Não foram só por causa dos gols, os gols foram lindos, mas os gols foram consequência de uma disposição tática muito bem feita. O Flamengo parece ter encaixado e encontrado o seu melhor time, com o Luiz Araújo numa ponta e, quem diria, o Cebolinha na outra. O Flamengo se arrumou. O Arrascaeta fez um partidaço ontem, jogando solto, com liberdade, para defender e também para atacar. O Pulgar, como joga esse chileno, né? O passe dele no primeiro gol é uma pintura. Aliás, justamente essa história da organização é que me chamou muito a atenção. O Palmeiras pressionou, tá? Mas não chegou a criar grandes chances, não. A melhor chance foi num chute que justamente desviou na cabeça do Pulgar e o Rossi botou para escanteio, quando o jogo ainda estava 0-0. O Flamengo acertou, pelo menos aparentemente acertou o seu sistema defensivo contra um time que é fortíssimo no ataque, né? O Palmeiras, virou recentemente um jogo de 3-0 para 4-3 para o Botafogo. Eu vi rubro-negro nas redes sociais, quando fez 2-0, dizendo assim: não faz o terceiro, não faz o terceiro, não, que dá zica. Com medo de que o Palmeiras voltasse endiabrado para virar, né? Mas não, o Flamengo foi consciente o tempo inteiro. As jogadas do gol são todas jogadas lindas, não teve nenhum gol assim, por acaso, uma rebatida, sobrou para o cara dentro da área, ele estou. Não, não. O primeiro gol, um passe perfeito do Pulgar para o Pedro. O segundo gol é um passe perfeito do Rossi, goleiro. Olha só, Sampaoli, ô Sampaoli, quanto tempo você demorou para botar o Rossi, né? Pois é, o Rossi botou a bola no pé do Cebolinha, que voltou a jogar bem. Ontem eu acho que foi a melhor partida dele com a camisa do Flamengo. Ele encontra o Arrascaeta entrando de cabeça para fazer o segundo. E o terceiro é uma obra-prima, né? Começa com Arrasca, Mateuzinho, Arrasca de novo, Cebolinha, volta para o Arrascaeta, Ayrton Lucas, cruza, tá lá o Gerson lá na outro pau para cabecear para dentro e o Pedro fazer o gol. Gol de antologia, né? Gol daquele para passar em melhores momentos até o final do ano. Então, foi realmente uma grande exibição do Flamengo. E aí eu vou entrar na seara do Danilo. Eu diria até que a grande exibição do Flamengo foi, de certa forma, facilitada por esse esquema capenga do Abel com 3 zagueiros, né? Ontem, todas essas jogadas que eu falei, a defesa do Palmeiras estava de calça curta. Os jogadores do Flamengo avançavam em velocidade e o Gustavo Gomes estava mal colocado, o Mike estava lá na frente. Enfim, o sistema do Palmeiras ontem, que normalmente é muito forte defensivamente, ontem se mostrou extremamente frágil e o Flamengo aproveitou e passeou no Maraca. O Flamengo tem 6 jogos, um a menos que o Botafogo e um a mais que o Palmeiras. Só que são 4 em casa, Danilo, e um em campo neutro contra o América Mineiro, que ontem foi rebaixado oficialmente. Essa vantagem coloca o Flamengo em qual patamar na briga pelo título? Não, é assim, o que a gente falava já antes, eu falava antes, acho que o Renato já falou antes, ouvi outros comentaristas aqui da casa. O Flamengo tinha uma grande missão ontem, que era vencer o Palmeiras para poder oficialmente entrar nessa disputa do título. Agora não tem mais, o Tite pode falar que é com calma, usar o foco no G4, e o flamenguista pode... normalmente o flamenguista nem esconde tanto, mas o cara que tem que é mais pessimista pode querer não falar, mas agora não tem como. O Flamengo está oficialmente na disputa do título. Ontem o jogo era o seguinte: se o Palmeiras ganhasse, tirava o Flamengo da briga. Se o Flamengo ganhasse, entrava na briga junto com o Botafogo, junto com o Bragantino, junto com o Palmeiras. E agora é isso que a gente vê. É oficialmente
Tá todo mundo na briga, mesmo caso o Botafogo vença hoje o Grêmio, todo mundo continua na briga. O Flamengo mostrou que tem como jogar muita bola, lembrando, ontem o Flamengo estava sem Bruno Henrique, sem Thiago Maia, sem Felipe Luiz, e achou um time que jogou muita bola. Luiz Araújo fazendo aquele esquema que o Tite gosta, de ponta que volta para marcar, muitas vezes estava na bandeirinha ajudando a marcar, na bandeirinha da defesa do Flamengo. O próprio Cebolinha voltou um pouco também, como disse o Renato, Arrascaeta jogou solto. Então o Flamengo se coloca definitivamente nessa briga pelo título e mostra que pode jogar muito mais do que tem jogado, e mostra que pode jogar mais do que jogou contra o Grêmio, por exemplo. Mesmo contra o Fortaleza, quando ganhou, o Flamengo ganhou, mas sofreu mais. Então o Flamengo se coloca, falou, ó, chegou e avisa, eu tô aqui. De fato, o Flamengo tem essa vantagem de jogar algumas partidas em casa. Tem uma grande questão no meio, que é o Fluminense. Embora o Fluminense já tenha a temporada resolvida, o Fluminense tem uma motivação para jogar esse clássico. Tem um histórico esse ano de ter vencido o Flamengo em jogos importantes, a virada fantástica no estadual. Então eu acho que esse é o X aí, né? Um grande jogo para a gente ficar de olho para ver como vai ser a reação. Porque a gente já viu o Flamengo fazer uma grande partida, e no jogo seguinte dar uma desanimada, jogar um pouco pior. Então o desafio agora é manter esse ritmo por esses 6 jogos que restam. E para mim tem esse jogo contra o Fluminense, que é importantíssimo e é muito bom para o Flamengo mostrar que pode continuar nessa briga. Tem o Fluminense que, como eu disse, já está de férias, digamos assim, na temporada, mas se puder pôr uma cerejinha no bolo, é contra o Flamengo. E depois tem o jogo Flamengo e Bragantino, que é o jogo atrasado, tem muita coisa nesse Brasileirão. Mas o fato é que agora, oficialmente, o Flamengo está na briga. Podemos dizer isso sem nenhuma vergonha. Vamos ver o que vai acontecer hoje com o Botafogo. Se o Botafogo empatar ou se o Grêmio ganhar, meu amigo, haja coração para as próximas 5 rodadas. Já haja coração agora, né? Domitila, olha só uma coisa. Esse campeonato está tão embolado, mas tão embolado, que o Flamengo ainda não está nem no G4. O Flamengo tem chance de título, mas está na 5ª posição e pode até ser superado pelo Atlético Mineiro, se o Atlético Mineiro derrotar o Corinthians hoje. Então vai ser uma daquelas chegadas realmente para decidir, como a gente chama no turf, né? No Photoshop, naquela foto que é feita no momento exato de cruzar a linha de chegada para você ver quem tem uma pequena vantagem. Está muito embolado, muito embolado. O Grêmio, se ganhar do Botafogo hoje, entra de vez na briga, porque o Grêmio não tem jogo a menos, mas joga com o Botafogo e se ganhar, olha, vira candidato ao título também. Eu acho que para os outros, para o Palmeiras, para o Red Bull, para o Flamengo e até para o Atlético Mineiro, o resultado ideal hoje é empate. O resultado ideal hoje é empate, porque aí o Grêmio não ultrapassa os que estão na frente dele, continua ainda podendo ser alcançado pelo Flamengo, que tem um jogo a menos, e o Botafogo não dispara, vai ficar com 60, tem um jogo a menos também, que é o jogo contra o Fortaleza, mas começa a ficar meio patinando ali, né? Até psicologicamente, se o Botafogo não ganha hoje, o jogo é de mando do Botafogo, não vai ser lá no tapetinho do Newton Santos, porque tem negócio de show, tá? Então vai jogar em São Januário. Mas se não ganha hoje o Botafogo, psicologicamente, que já andou levando umas pancadas aí, a virada do Palmeiras, a vitória do Vasco, aí eu acho que o Botafogo... Olha só que maluquice que eu vou dizer. O Botafogo pode perder o título e não acabar no G4, gente. Olha só o que pode acontecer nessas rodadas que faltam, né? A verdade é que essa vitória do Flamengo incendiou de vez o campeonato. Incendiou de vez. Agora, o Danilo tem razão, tem que continuar jogando da maneira que jogou ontem. Eu repito, para mim foi a melhor atuação do Flamengo na temporada inteira. Vou lembrar um jogo com o Sampaoli aqui, um jogo com o Vitor Pereira acolá, mas seguro taticamente, como o Flamengo se mostrou ontem, com todo mundo jogando bem, eu não vi. Então, a questão é se vai conseguir manter isso. Eu acho que sim. E ontem, pela primeira vez, eu acho que ficou muito claro a ideia que o Tite tem para o Flamengo com esse elenco. Sabe? 2 pontas abertos, nada de posicional, a não ser essa questão da amplitude dos pontas, o time rodando, o time se movimentando, muito Pulgar como volante, mas chegando na frente, o Gerson correndo muito. Ontem o Gerson voltou a jogar bem de volante. E eu acho que vai depender de o Flamengo conseguir manter isso.
Eu não acho esse Fla-Flu tão difícil, não, o Danilo, com toda sinceridade. Acho que o Fluminense já está com a cabeça lá no. Onde é que vai ser o Mundial? Emirados Árabes, né? Ou coisa que vale. Na No Arábia Isso, mundo árabe. Saudita. Arábia É, Arábia Saudita. Arábia Saudita. Saudita. Arábia Saudita. Os jogadores do Fluminense já estão com aquele negócio na cabeça, vestidos de branco. Já está todo mundo pensando em coisa. O Ó, o Danilo Diniz torce. cortando o vídeo agora, ó. O Diniz tá aqui, ó, cortando esse vídeo agora e mostrando o Felipe Vai, Melo. vai cortar. É para Felipe Melo, que deve jogar de muleta se ele jogar, né? Mas, enfim, eu acho que dá para o Flamengo ganhar esse Fla-Flu. O jogo-chave do Flamengo, para mim, é Flamengo e Bragantino. Porque aí é o seguinte, aí um passa e o outro fica, né? Não tem jeito. E até se os dois empatarem, vai ser complicado. Eu tenho muito mais medo do Bragantino do que do Fluminense. Corta aí, Diniz, pode botar. Ô Danilo, e o Renato falou, né? Melhor atuação da temporada, mas com uma ajudinha do Palmeiras com esse esquema do Abel. Você concorda que o Palmeiras deu uma ajudada? Assim, o Palmeiras, ele teve a primeira grande chance do jogo, numa arrancada do Endrick pela direita e o Breno Lopes não conseguiu concluir direito. E depois dali foi um domínio completo do Flamengo. O que me assusta nesse esquema do 3-5-2 não é, assim, eu não vejo problema em jogar com 3-5-2, acho que demanda um pouco mais de tempo para você encaixar um esquema como esse, é claro, ainda mais mudando depois no meio da temporada, mas o que me assusta é quando você faz um esquema com 3 zagueiros e 2 volantes, e o time deixa tanto espaço atrás como a gente viu no primeiro e no segundo gol. No primeiro gol, o Pulgar ainda achou um belíssimo passe, o Pedro finalizou da melhor forma possível, enfim, o que o Flamengo tem de grande vantagem, que é essa técnica dos jogadores que o Flamengo tem no elenco. Agora, o segundo gol me pareceu assim até falha da postura, não só do buraco. Teve o buraco, teve a postura, jogador desistindo antes, Gustavo Gomes para no meio de campo, a zaga de costas para a bola, o Arrascaeta cabeceia no meio de 2 zagueiros, no meio de 2 defensores, tem o Piquerez. Então o que me assusta, na verdade, é num esquema de 3 zagueiros com 2 volantes ainda, você dá tanto espaço assim para o Flamengo. Eu, sinceramente, a gente vai falar, o esquema... O Palmeiras com 3-5-2 virou contra o Botafogo no segundo tempo, sem o Abel nem ter feito substituição no intervalo. O Palmeiras fez 5 no São Paulo, ganhou do Curitiba, o Palmeiras ganhou do Atlético Paranaense. Então é assim, tem jogos que funcionam, outros que não. O que me assustou ontem foi, depois desses 15 minutos, depois desse gol perdido pelo Breno Lopes, a postura do Palmeiras, que foi como se estivesse num jogo qualquer, como se estivesse num jogo que não vale nada isso aqui e tal. Assim, não poderia jogar dessa forma uma partida tão importante que, como eu disse, se o Palmeiras vence ontem, ele eliminava o Flamengo. O Palmeiras não ia ser campeão automaticamente ontem, mas ele eliminava praticamente o Flamengo da briga. E isso é importante num campeonato de pontos corridos, restando 5 ou 6 rodadas, dependendo de qual time, você eliminar um concorrente direto na briga, que era o Flamengo. Há poucas rodadas, a gente falava que o Palmeiras estava fora, que ia ser um ano péssimo, o Palmeiras engatou 5 vitórias, e a gente está aqui agora falando que o Palmeiras era candidato ao título. O Flamengo vivia coisa parecida até ontem. Não sei, será que vai, será que não vai? Ganhou do Palmeiras, agora todo mundo sabe que o Flamengo é candidatíssimo ao título, junto com Palmeiras, Bragantino, Botafogo, Grêmio, e eventualmente até o Atlético Mineiro, caso ganhe hoje, do Corinthians. Então essa postura do Palmeiras para um jogo desse tamanho que me assustou. Esse é o ponto. Eu não vou falar que foi o esquema, porque o esquema do Palmeiras foi responsável também por recolocar o Palmeiras nessa briga, que o Palmeiras, todo mundo estava dando o Palmeiras fora já, né? Então eu não acho que é mais a postura. Então o Palmeiras tem 5 jogos para mostrar que essa postura foi um acaso e não algo comum desse final de temporada. Daqui a pouco eu vou pedir para vocês dois fazerem um favoritômetro de quem tá mais perto desse título. Mas antes tem um superchat para você, Danilo, do Francisco. Quando se fala que quem virou o jogo contra o Botafogo foi o Endrick e não o esquema do Abel, o Palmeiras só tá vivo por causa dele. É um nada coletivamente. Eu não concordo, eu não acho que é um nada coletivamente. Lógico que o Endrick é um jogadoraço, chamou aquele jogo, mas nada coletivamente não tem como você com 3-1 virar lá pro 4-3.
foi muito, tem um espírito, tem um mental, tem muita coisa além do Hendrick. O Hendrick joga muita bola, ontem jogou muita bola, também foi o único jogador do Palmeiras que se salvou, que teve arrancada nesse primeiro jogo, nesse primeiro tempo que eu disse que poderia ter dado gol pro Breno Lopes, teve outras arrancadas, mas você vê a grande diferença. Ontem o Hendrick arrancava, tinha 3, 4, 5, às vezes 6 marcando o Hendrick. Teve uma hora que o Luiz Guilherme arrancou no segundo tempo, ele estava cercado por 6 jogadores do Flamengo, e o Flamengo estava ganhando de 3-0. Então é isso, assim, a gente fala muitas vezes desse espírito do Palmeiras e criticou muitas vezes a falta desse espírito pro Flamengo, e ontem a gente viu esse espírito coletivo, essa vontade, essa disposição, porque o Flamengo tem muita técnica, tem jogadoraços. Ontem Everton Ribeiro e Gabigol estavam no banco, como eu disse, Bruno Henrique e Thiago Maia e Felipe Luiz estavam suspensos. Então, assim, técnica tem de sobra no Flamengo. O que faltava, às vezes, era organização e vontade. Ontem mostrou. Eu ainda, esse campeonato tem dado tapa na cara atrás de tapa na cara da gente, da imprensa, de torcedores, de todo mundo, que quer cravar alguma coisa. Eu acho que o Flamengo mostrou que tem potencial, mas que precisa repetir isso outras vezes, antes de falar que é campeão, antes de falar que é o favorito ou qualquer coisa do tipo. Agora, em relação ao Palmeiras, uma coisa que eu esqueci de falar, só uma coisa. Breno Lopes. Breno Lopes fez muita coisa importante para o Palmeiras, é um cara esforçadíssimo, o Abel tem muita gratidão por ele. Não dá para, em 2 jogos, o cara jogar mal e já ser substituído. Ok, eu entendo que você não pode substituir no primeiro erro que aconteça, não dá para você tirar o jogador a qualquer momento, porque você até desestabiliza os outros companheiros, do tipo, pô, se eu jogar um jogo mal, eu já perco a vaga. Ok, mas não dá para essa gratidão se transformar em cadeira cativa. O Breno Lopes, ele perdeu o gol que poderia colocar o Palmeiras no jogo. Palmeiras 1-0, seria 1-0 para o Palmeiras no Maracanã, muda completamente o ambiente do jogo. E o Breno Lopes não é o cara que vai resolver jogo quando precisar sair de uma desvantagem. Então o Abel, ele precisa, de novo, não ser teimoso ao ponto de como ele foi, por exemplo, na eliminação do Boca Juniors. Ele precisa entender que o Breno Lopes merece muita gratidão, tá na história do Palmeiras, é um cara esforçadíssimo, deve trabalhar e treinar pra caramba. O perdão dele em relação ao dedo do meio que ele mostrou pra torcida, excelente, acho ok, perdeu a cabeça, já foi, já pediu desculpa, já passou, mas não pode se transformar em cadeira cativa. Isso não tem como acontecer no Palmeiras, até porque o banco do Palmeiras tem Kevin, tem Rony, tem Luiz Guilherme, tem muitas outras opções que não se agarrar ao Breno Lopes até o final do campeonato. Qual?